ser a... Jesus. Hoje, apesar de ser já a segunda aula, né, teve algumas pessoas que não participaram da primeira, mas pelo menos há o vídeo no canal, né, do YouTube. Então, ninguém vai deixar de pegar por causa disso. Então, hoje a gente vai ter uma aula um pouco mais participativa, isso porque eu notei já na primeira aula que se tornou um pouco cansativo ter que só falar e depois vocês terem que perguntar alguma coisa para o final, porque, querendo ou não, mais tarde vocês ficam perdendo o fio da meada com uma certa facilidade. Então, a gente vai tentar ser mais participativo para tentar interagir mais com a forma de todo mundo tentar aprender, certo? Então, a primeira aula, a gente falou sobre a questão da necessidade da teologia, não dessa forma como a gente vai entrar hoje, mas vai, né, abranger um pouco da aula que a gente teve no início, que foi para falar sobre como a teologia se misturava muito com o que a gente aprende hoje, né, no nosso contexto, na nossa vida e tudo mais. E hoje a gente vai falar sobre a questão da teologia e suas necessidades, né? Hoje a gente vai explorar as ferramentas da teologia e no que ela vai influenciar no nosso estudo. Né? O objetivo dessa aula vai ser explorar a importância da teologia, suas necessidades intrínsecas e desafios, proporcionando uma reflexão profunda sobre o papel da curiosidade, das doutrinas da descrença e outras naturezas do sola escritura, que é o conceito sobre o qual a gente se baseia para comentar sobre teologia, porque quando a gente fala sola escritura, nós queremos falar sobre a questão da veracidade da Bíblia e no quanto nós tentamos defendê-la, né? Então, partindo para o nosso próximo slide, a gente vai pegar um pouco da nossa introdução, fazendo uma contagem de história, né, por assim dizer. Imagine que somos exploradores navegando pelo oceano da vida e o que nos move. Nossa sede de conhecimento e de entender o que há além do horizonte. A teologia é uma bússola nesse processo. Mas será que sempre sabemos como usar essa bússola? Quais são os desafios enfrentados nessa jornada? Quando nós falamos sobre a questão da teologia como uma bússola, nós tentamos entender melhor o que é que nos motiva. Porque se eu parasse para perguntar para qualquer um de vocês o que motivou vocês a querer estudar teologia, quais seriam as perguntas mais comuns? Quem quiser falar pode levantar a mão e pode participar da aula dessa forma também. Alguém quer falar sobre qual foi o motivo que levou vocês a querer estudar teologia? Pode falar, Ivanilde. Bom, eu entrei porque eu quero aprender mais, tá entendendo? Tem muita coisa que eu não entendo. Então, assim, eu quero aprender mais a fundo, né? Uhum. Então, a teologia também, ela ensina muita coisa e eu tinha essa curiosidade, eu quero aprender porque eu quero colocar em prática também. Pronto. Eis aí uma das motivações. A principal motivação que leva alguém a estudar teologia, com certeza, é a curiosidade, a primeira coisa. Né? Porque se você vai para uma igreja, se você faz parte de uma religião que tem como base um ensino teológico, você, obviamente, tem interesse de entender como é que funciona o conhecimento básico da Bíblia, no mínimo. Então, o que motiva muita gente é a questão da curiosidade, né? Como está aqui no texto reflexivo. O que te motivou a estudar teologia? Você já se perguntou como suas próprias perguntas podem influenciar a sua fé? Então, o que eu queria perguntar, na verdade, era se quando você começou a querer estudar teologia,
você tinha alguma dúvida, mas alguma dúvida que você tinha dentro de si antes de aceitar Cristo, ou antes de aceitar participar de uma religião que fosse, mas não entrando no contexto só da religiosidade, entrando na congregação, entrando na igreja, mas pela motivação que você, tipo, pegou uma pergunta muito difícil, uma pergunta que você tinha que era muito difícil, ninguém soube responder, e de repente você chegou na igreja, alguém respondeu essa pergunta, isso lhe cativou, lhe trouxe para dentro daquela congregação, e por isso você se sentiu incentivado a buscar o conhecimento daquela pessoa que respondeu a sua pergunta. Então, o que nós temos com a teologia, muitas vezes, é essa vontade de entender quem é o Deus que a gente serve, por assim dizer. Como a gente falou na nossa primeira aula, teologia, ela, na sua demonstração mais básica do que ela significa, seria o estudo de Deus, né? Ou o estudo dos deuses, né? Se fosse para uma citação um pouco mais geral. Mas quando a gente fala de teologia, principalmente a teologia cristã, é mais nessa base de tentar perceber as nossas deficiências, algumas perguntas que a gente tem que responder para nós mesmos, quando temos a necessidade de transcender um pouco as perguntas que nós temos dificuldade de entender, porque, tipo, as perguntas que movem a humanidade seria, por que eu estou aqui, né? Para onde eu vou, qual o meu objetivo? E muitas das vezes a gente chega dentro de uma igreja, ou chega num contexto social qualquer, faz esse tipo de pergunta a qualquer pessoa, e as respostas vão ser diversas, né? Se você perguntar para qualquer pessoa o porquê que ela está viva, ou porquê que ela existe, qual o objetivo dela, com certeza ela vai ter milhares de alternativas para pensar, mas não vai dizer nenhuma. Isso porque ninguém sabe qual o próprio objetivo na vida e ninguém sabe o que motiva ela a existir ou o que motiva ela a viver. E muitas das vezes, esse tipo de pergunta só consegue ser sanado de duas formas. Ou você buscando conhecimento através de filosofia, o que nós aqui, como teólogos, não vamos indicar, obviamente, mas quem quiser, né, obter esse tipo de resposta através da filosofia, a gente destrincha, querendo ou não. Então, o que vai motivar muito mais a nossa busca teológica é esse tipo de coisa. Para que a gente entenda mais sobre essa questão do nosso instinto questionador, né, da mente, a gente vai ter outra historinha, né, vamos dizer. Imagine uma criança observando o céu à noite. Ela vê as estrelas e, com os olhos brilhando, pergunta: o que são? Essa curiosidade natural é poderosa, porque nos leva a grandes descobertas, mas também pode nos desviar. No campo da teologia, nossa mente questionadora é o motor da busca por respostas, mas precisamos organizá-la. Então, o que motiva muito mais a busca teológica é a curiosidade. Você tem a intenção de querer conhecer o Deus a quem você serve, ou você tem a intenção de ajudar pessoas a quem você sabe que o seu Deus vai servir, né? Então, o que nós encontramos muitas das vezes no nosso caminho, né, como teólogos, muitas situações em que a gente vai ter que analisar contextos sociais, ou vai ter que analisar um contexto pessoal, ou vai ter que analisar um contexto ético. Os contextos, basicamente, têm a ver com a nossa visão do que a gente entende de cada situação e do que a gente consegue interpretar através da luz da Bíblia, né, por assim dizer. Então, ser um teólogo não é só você ter a curiosidade de, por exemplo, ler a Bíblia. Existem pessoas que leem a Bíblia de cabo a rabo, não sei quantas vezes, e ainda assim não conseguem ser bons teólogos. Né? O que instiga muitas das vezes as pessoas a serem bons teólogos é não somente ler a Bíblia, mas estudar o que está por trás do texto. Né? É você entender o contexto do que você lê, é você entender o contexto da situação que está acontecendo naquele texto, é entender qual a história por trás daquela situação que foi escrita, entender o porquê essa inspiração vai servir para nós posteriormente.
Então, o instinto questionador e organizador da mente, ele funciona mais ou menos assim. Quando você lê, por exemplo, uma passagem bíblica, vamos dizer, vamos pegar a passagem de João 5, se eu não me engano, que vai ser a passagem onde Jesus vai ser parado por um fariseu, e o fariseu vai estar carregando com ele uma mulher que foi pega em adultério, e essa mulher pega em adultério, ela vai chegar à frente de Jesus, e todo mundo vai estar castigando aquela mulher de todas as maneiras possíveis, vai falar que aquela mulher é uma pecadora que merece morrer, e pela lei de Moisés ela mereceria morrer, porque a lei de Moisés ordena que uma pessoa que é pega em adultério deve ser levado para fora do arraial e deve ser apedrejado até a morte. No entanto, Jesus ele não responde nada, não fala nada, a única coisa que ele faz é escrever na terra e esperar que eles deixem lá os seus ânimos, eles comecem a tentar entender o que está acontecendo. Só então é que ele vê a situação daquela mulher e diz: olha, se ninguém tem nenhum pecado, aquele que não tiver pecado pode lançar a primeira pedra. E todos aqueles homens, todas as pessoas que estavam acusando aquela mulher, olham para aquela situação e pensam assim: não posso dizer que eu não sou pecador. Então, vou sair aqui de fininho, vou fingir que eu nem vi o que aconteceu e todo mundo vai embora. Então, aquela mulher chega para Jesus e pergunta: mestre, todo mundo foi embora, e rapaz, ninguém mais te acusa nem nada, eu também não te acuso. Vai, não peques mais, só isso. Para quem lê essa passagem, vai ver isso como uma figura muito bonita de Jesus não acusar uma pessoa pelos erros que cometeu, né? E vai achar bacana a atitude de Jesus em não ter feito o mesmo que todo mundo fez, acusar ela e pegar uma pedra ou querer fazer qualquer coisa contra aquela mulher. A única coisa que Jesus faz é dizer para ela que vá e não peques mais. Mas se nós estudássemos o contexto do que estava escrito, a gente ia entender que a coisa era muito mais profunda. Porque o que na verdade acontecia era que havia uma lei em Israel em que Roma deveria matar quem fosse pego matando por causa da lei de Moisés. E isso não está escrito no texto. E quem vai falar disso ou vai ser o pregador ou vai ser um teólogo. Então, o nosso instinto questionador, ele funciona dessa forma. Ele vai fazer com que a gente pegue o contexto de cada leitura que a gente faz, entenda a situação e perceba uma profundidade ainda maior do que está escrito. Coisas tão simples que a gente passa batido, entendendo alguns textos bíblicos, e quando a gente passa a utilizar o instinto questionador para tentar entender o que aquela situação tinha de princípio para a nossa vida, a gente percebe que aquilo é ainda muito mais profundo. Por exemplo, vamos usar aqui a passagem de Davi. Samuel, ele foi até a casa de Jessé e disse que ia ungir um dos filhos dele. E Jessé falou assim: pai, tá certo, eu vou chamar aqui meus filhos, qual é o filho que tem que ungir? Chama o primeiro, chama o segundo, nenhum dos dois é o escolhido para isso. E ele fala: pai, todos os filhos que tu tem? E Jessé diz: não, eu tenho um outro mais novo que está apacentando as ovelhas. Pois chame ele que eu quero ver o que é que Deus fala. Quando chega Davi, que ele é ungido, que na verdade o próprio profeta nem diz para Jessé que Davi ia ser ungido rei, O que ele disse é que ia ungir um dos filhos dele. E como Samuel era profeta, eles achavam que ele ia ungir um dos filhos de Jessé para ser uma pessoa para andar junto com o profeta, que cada profeta tinha o seu jovem, o seu jovem discípulo. Então eles achavam que Samuel ia ungir um dos filhos de Jessé para ser o próximo profeta. No entanto, o que acontece é que Deus havia falado com Samuel para dizer que ele ia à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. Mas o questionamento nem é esse. Se a gente passar um pouco mais para frente, depois de o espírito se apoderar de Davi ter aquele preparo todo, guardando as ovelhas do leão, do urso,
e todos aqueles perigos que ele enfrentou apacentando as ovelhas, e logo depois saindo para poder levar comida aos seus irmãos, durante uma batalha contra os filisteus, ele vai chegar e vai ver um gigante esbravejando loucamente, dizendo que quer enfrentar o exército de Israel, e se ele vencesse o exército de Israel, Israel seria escravo dos filisteus. No entanto, se houvesse algum dos israelitas que o matasse, os filisteus seriam escravos de Israel. Né? Então, quando ele começa a esbravejar, começa a gritar com todo mundo lá, chega lá Davi com a sua pequenez toda e olha assim para aquele camarada que está ali gritando e fala assim: quem é esse incircunciso que decide contra os filhos de Deus, né? Que tenta contra o povo de Deus? E a gente vai saber que Davi vai descer para aquela batalha, vai enfrentar aquele gigante, e ele pega, por acaso, 5 pedras para que ele vá contra o gigante. Só que, quando ele chega até o gigante para derrubar aquele gigante, quantas pedras ele utilizou para derrubar Golias? Não foi? Ele pegou 5. Só que ele só utilizou 1 para derrubar Davi. Ou para derrubar o Golias. Desculpa. Me fugiu um pouco. Mas o que acontece é que Golias ele tinha mais 4 irmãos. E Davi estava preparado para enfrentar os outros irmãos de Golias. Só que o texto não fala isso. Então, quem é que vai falar esse tipo de coisa? É o questionador que a gente vai tentar procurar entender o contexto do que está escrito na Bíblia. Né? Se a gente não tiver esse tipo de iniciativa, muitas das vezes a nossa teologia vai se tornar muito rasa. Né? Aquilo que a gente vai ler vai se tornar muito raso. A gente vai passar por imensas passagens bíblicas e simplesmente vai passar batido lições tão valiosas quanto essa. Que, por exemplo, Davi estava preparado para enfrentar mais 4 gigantes e não estava nem um pouco preocupado se ele ia gastar mais de uma pedra. Ele sabia que só ia precisar de uma. Né? Porque quando ele foi para cima do gigante, a única coisa que ele disse foi: tu vem contra mim com lanças e espadas, eu vou contra ti em nome do Senhor. E o próprio Deus se apodera daquela atitude dele e faz com que ele seja vitorioso. Então, o instinto questionador, ele faz parte do conceito máximo do que é ser o teólogo, né? É você utilizar essa vontade que você tem de aprender um pouco mais de Deus, aprender um pouco mais da palavra, para tentar utilizar esse tipo de conhecimento em prol do reino, né? Porque, querendo ou não, a curiosidade, ela é muito boa em muitos aspectos, né? No entanto, a curiosidade, ela só deixa de ser um instrumento bom quando a gente começa a enveredar, né, por outras respostas, outros conceitos que vão acabar nos distanciando daquilo que seria o conhecimento pleno do que seria a teologia. Né? Passando para aqui, para a nossa reflexão, uma curiosidade. Curiosidade pode ser uma faca de 2 gumes, ela pode nos guiar à verdade ou nos confundir. Você já se viu mais perdido do que achou respostas? Como lidou com isso? Como diferenciar uma dúvida genuína que nos leva a crescer ou uma dúvida que nos faz retroceder? Para essa primeira pergunta, alguém quer tecer algum comentário? Você já se viu perdido e se achou sem respostas e como você lidou com isso? Alguém tem alguma história bacana para contar? Pelo jeito não, mas eu vejo. Para vocês entenderem muito bem como é que isso funciona, veja bem, eu nasci num lar cristão. Né? Eu sempre tive um pai que foi muito familiarizado com teologia e de todas as maneiras possíveis eu tinha teologia ao meu redor, a torto e a direito, como diz o ditado. Tinha chance de tirar todas as minhas dúvidas que eu tivesse em qualquer circunstância ou em qualquer contexto que eu começasse a enveredar.
E quando eu cheguei por volta dos meus 16, 17 anos, não, 16, 17 anos, não, acho que eu já tinha por volta dos 18 a 19. Eu comecei uma faculdade de publicidade e propaganda em Fortaleza. Não terminei, né, mas tinha feito 2 semestres. E em um desses semestres eu tive uma exposição a um documentário chamado Zeitgeist, né, que é um documentário sobre o poder da propaganda e o poder da influência da propaganda, né, em vários aspectos. E um dos principais conceitos da propaganda que ele analisou lá foi simplesmente a forma com que as igrejas utilizam isso para fazer com que os fiéis sejam cada vez mais cativados pela palavra e isso os torne de uma certa maneira, uma origem duvidosa, né? Colocando em xeque a veracidade da Bíblia e a veracidade do espírito do, do pastor, enfim, da igreja para a sociedade. Né? E vendo aquilo, eu fiquei um pouco confuso, porque eu não sabia, pela primeira vez na vida, eu me vi numa situação em que eu não sabia como responder a questionamentos como aquele. Eu não sabia como defender a minha fé, não sabia como defender o que eu cria, e eu me via realmente num beco sem saída. A minha única saída naquele momento foi simplesmente aguentar calado e voltar para minha casa e ficar me perguntando, falando com meus botões, falando, meu Deus, o que é que eu faço? Uma dúvida como essa, como é que eu sano essa dúvida aqui e tal? Sendo que nesse mesmo momento, meu pai, ele acho que foi alguém que teve um sonho e falou com ele, acho que foi o meu tio, falou com meu pai, dizendo que tinha tido um sonho comigo, que me viu no centro de uma mesa, eu acho, e tinha visto várias armas apontadas para minha cabeça. E ele tinha dado a interpretação de que tinha, né, algumas ideologias que poderiam estar influenciando de forma errada a minha consciência. E para isso, meu pai tinha que me ajudar de alguma forma. E quando meu pai chegou para mim para conversar sobre esse evento, né, esse sonho que o meu tio teve comigo, aí eu expliquei para ele o que aconteceu e tal. E foi aí onde meu pai me incentivou a buscar uma matéria da teologia que se chama apologética, né, que é a minha primeira formação com teologia, formação com apologética, que é justamente a defesa da fé. Então, quando eu me vi num momento em que eu estava tão curioso para entender como eu deveria me comportar como cristão, eu me vi sendo sanado tantas dúvidas e eu me alegrando com cada vez que eu buscava mais aquelas respostas e vendo aquilo vir para mim de uma maneira tão plena, eu me vi na obrigação de tentar transmitir essa mensagem de algum jeito para as pessoas, coisa que eu nunca tinha tido antes, né? Eu nunca tinha sido incentivado anteriormente a estar ensinando pessoas, a estar transmitindo conhecimento para as pessoas, e foi naquele momento que eu me vi realmente recebendo o chamado que eu tenho hoje, que é o chamado do ensino, né, da formação às pessoas. E no primeiro momento, né, eu aprendi teologia através da apologética, né, aprendendo defesa da fé, pegando perguntas de ateus e destrinchando argumentos e entendendo muito mais como é que funcionava a mente dos descrentes e tudo mais. Só que o meu pai, certa feita, ele chegou para mim e falou assim, rapaz, tu vai só estudar apologética, só vai estudar argumentos, só vai estudar esse tipo de coisa. Teologia é muito mais que isso, né? Ou seja, tem muito mais coisas que tu está deixando de aproveitar porque tu se apaixonou por uma matéria, né? E o meu pai tinha razão. Todas as coisas que eu aprendi depois da apologética, buscando outros conceitos dentro da teologia, me fizeram amar ainda mais, não só a teologia, mas amar o meu Deus, né?
Tem muitas pessoas que acreditam que quanto mais você aprende teologia, mais distante você fica de Deus. Isso porque há muitos relatos de pessoas que aprenderam teologia e ficaram meio que achando que era o semideuses ou algo do tipo, achando que sabia mais do que todo mundo, que não precisava mais de influência de nada, mas isso não é teologia. Quanto mais você aprende de Deus, ou quanto mais você aprende da mensagem de Deus, você se torna tão servo de um jeito que você não tem condição nenhuma de simplesmente deixar o que você está aprendendo e deixar de ser humilde ou deixar de ser um servo de Deus porque está aprendendo mais. É pelo contrário. Né? Se acontece muitas das vezes isso, né, de uma pessoa se desviar porque aprendeu muita teologia, é porque aprendeu de fontes completamente duvidosas. Porque se for depender de mim, muitos de vocês vão ter todos os dias eu martelando o tempo todo que você não é o conhecedor total de todas as coisas. Né? O conhecedor de todas as coisas é o nosso Deus. Pura e simplesmente. A única coisa que a gente tem que fazer é se entregar ao conhecimento que ele nos entrega. Né? Buscar entender muito bem o que é que ele tem preparado para todos nós. Porque, querendo ou não, você entra num contexto muito complicado e entender teologia, ou tentar entender o Deus que você serve. Eu sei que é. Porque você pega aquele livro de uma biblioteca de 66 livros, com 40 autores, cada um com a sua perspectiva, nenhum deles está em conflito, portanto, são mensagens que muitas das vezes você não vai ter como interpretar aquilo de maneira exata se não tiver quem interprete com você. Porque se você começar a ler a Bíblia, eu conheço pessoas que colocam a Bíblia na cabeceira da cama, que é o livro que ajuda ele a dormir. Porque transformam a Bíblia num livro tão monótono de um jeito que você começa a ler e começa a dormir. Né? Então, a Bíblia tem muito mais histórias ou muito mais conceitos complexos que você vai conseguir interpretar depois de ter algum conhecimento teológico e você vai notar uma profundidade ainda maior no texto que você está lendo. Eu só pincelei aqui 2 textos ou 2 contextos bíblicos com que a gente fala, né? Que... Só um minuto. Pronto. Pronto. Continuando. Nem lembro mais onde é que eu estava parado. Mas, enfim. Como eu estava dizendo. Se você, quando estuda teologia, né, você descobre conceitos ainda mais profundos dentro de cada texto que você lê na Bíblia, você nota que a sua leitura bíblica ela deixa de ser monótona para tornar a ser uma coisa ainda mais gratificante, por assim dizer. Porque você percebe coisas que antes não entendia e agora que dali traz uma visão ainda mais detalhada daquilo que você está lendo e transforma aquela história numa coisa ainda mais bonita. Porque quando você percebe coisas tão simples, mas que antes você não notava porque você não tinha conhecimento básico para entender aquilo que você estava lendo, você começa a tornar aquela situação em que você está lendo ali na Bíblia uma coisa mais especial, uma coisa mais pessoal, algo que vai tornar você mais cativo daquela mensagem, mais cativo daquela palavra, ou mais cativo até do personagem, que, querendo ou não, o personagem principal da Bíblia é Cristo, né? Que é o modelo de salvação adequado em qualquer aspecto que exista, né? Que você vai tentar entender o porquê do sacrifício, o porquê que ele teve que vir em carne, o porquê que ele teve que ser crucificado, quais as ligações, né, da existência de Cristo
né, com os sacrifícios antes com os judeus. Então, tudo isso é um processo em que é como uma teia. Existem fios entrelaçados em cada um desses aspectos, que só uma análise teológica faria com que a gente entendesse melhor tudo isso. Passando para o nosso próximo slide. Aqui a gente vai falar um pouco sobre descrenças. Pensa um pouco. Pense em um tempo de revoluções como o Iluminismo. O mundo começou a questionar tudo, inclusive as antigas crenças. As ideias de descrença se espalharam e o ceticismo tornou-se uma força poderosa. Será que a descrença é apenas uma negação ou ela também ensina algo? Para vocês, tem alguma situação que vocês vejam que a descrença ela ensina algo para vocês? Quem quer falar alguma coisa? Tá me ouvindo? Tô. Eu acho que o ato da descrença foi o que levou também aos crentes quererem cada vez mais, ou os que estudam, quererem cada vez mais terem a certeza para combater aquilo que eles também tinham de desacreditar daquilo que nós cremos. Então, também foi um estimulante, né, de cada um se fortalecer naquilo que acreditava, sendo que sim ou sendo que não, mas para que cada um ficasse sabendo mais ainda para entrarem nesse conflito do que o acredita, do que o outro acredita, e buscar recursos e materiais que pudessem comprovar aquilo que eles creem. Boa. Aqui foi o Dé, né? Pode falar, Dé. Eu também, assim, já na história, a gente viu que muitos dos ateus que não acreditavam e pesquisaram a Bíblia para desacreditar Jesus acabaram se convertendo. Então, isso também foi uma ótima, né? Porque eles pesquisaram Jesus para desacreditá-lo e acabaram se convertendo em ter esse estudo aprofundado de Jesus. Exatamente. Alguém mais tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu tenho. Tem um escritor, eu por acaso não me lembro o nome dele, porque eu nunca consegui ler um livro dele, porque os livros dele estão todos em inglês ainda, né, não houve nenhuma tradução para o português, que é de um agente forense do FBI, que tentou desacreditar também a Bíblia, né, se prontificou a caçar tanta informação que pudesse desacreditar a Bíblia e no meio do processo ele viu que não tinha condição de não acreditar na Bíblia. Então ele deixou de ser um ateu prático para começar a ser um cristão, né, um novo convertido. E começou a aprender o máximo que podia sobre teologia também. E hoje também é uma das forças que mais ajudam os teólogos hoje em dia. Infelizmente, não lembro o nome dele, né? Mas o que aconteceu foi isso. Também tem outro que é o Lee Strobel, né? O Lee Strobel, ele, se eu não me engano, foi feito um filme sobre a vida dele há pouco tempo. Se eu queria lembrar o nome. Eu sei que o nome do filme foi exatamente o nome do primeiro livro dele, né? Em Defesa de Cristo. E é a história do Lee Strobel, que ele era um jornalista investigativo, ateu, sempre foi, que muitas das vezes via os crentes, né, como pessoas bobas, pessoas que não tinham cultura, pessoas que não tinham como que eram como ovelhas levadas para um matador, ou melhor, enfim, era gente inocente demais para não ver a verdade que Jesus não existia, ou que Deus não existia. E quando a esposa dele se converteu ao evangelho, ele se sentiu na obrigação de mostrar para a esposa dele que o que ela estava fazendo não tinha sentido nenhum. E quando ele começou a buscar informações por trás de informações para
tentar desacreditar a Bíblia também, ele foi cativado, né, pelo conhecimento teológico e viu que não tinha condição de ele não ser, né, uma pessoa crente em Deus ou crente em Jesus, é tanto que ele tem 2 livros, um deles é o Em Defesa de Cristo, o outro é Em Defesa da Fé. E esse livro, Em Defesa da Fé, ele fala justamente das principais questões dos ateus com relação aos teólogos ou com relação ao evangelho, em que ele destrincha cada uma dessas perguntas que os ateus fazem aos cristãos, que são perguntas extremamente difíceis de responder, mas que ele vai analisando o contexto de cada argumento, mostrando onde é que está errado o argumento, onde é que existe um equívoco e tal. E é um livro sensacional sobre isso. Mas o que muitas das vezes as descrenças, né, das pessoas nos ajudam é simplesmente a enriquecer. A mim, por exemplo, eu enriqueço de informação quando eu percebo uma pergunta que eu, por acaso, nunca escutei antes, e eu vou tentar destrinchar o argumento e começo a perceber outras nuances, né, ou outras coisas que eu antes não via, né, na minha fé, na minha teologia, e eu vou agregando. Ou seja, a descrença, ela vai me ajudar a fortalecer ainda mais a minha fé, desde que, obviamente, a dúvida tenha uma forma de eu analisar. Porque tem pergunta que não faz sentido absolutamente nenhum. Quer ver uma pergunta de ateu, né, que com certeza não tinha nenhum neurônio, um ligado no outro, para fazer esse tipo de pergunta, mas uma pessoa que chegou para você e falou assim: Deus pode fazer uma pedra que ele mesmo não possa remover? Alguém aqui já escutou essa pergunta? Não? Pois é, a mim fizeram essa pergunta que eu fiquei, meu Deus do céu, como é que a pessoa faz um tipo de pergunta como essa? Aí, rapaz, existe algum tipo de bola quadrada? Porque se existir um tipo de bola quadrada, eu acho que a tua pergunta tem algum tipo de conceito que pode ter uma forma de analisar. Porque, primeiro de tudo, se nós analisarmos essa pergunta de uma maneira um pouco mais filosófica, né, obviamente que se nós partimos do pressuposto, né, que Deus ele pode, né, fazer uma pedra que ele mesmo possa remover, sim, ele pode, ele só não vai fazer, porque não faz sentido nenhum. Né? Se você pegar uma pergunta como essa e tentar analisar como ela é construída para depois saber como ela pode ser respondida, você vai perceber que aquilo que você está analisando vai acabar sendo um combustível para fazer com que você cresça tanto espiritualmente como intelectualmente. Né? Porque você não pode simplesmente escutar uma pergunta de um ateu e tentar entender de maneira objetiva. Recebi aqui uma notificação. Ok. Mas se você pegar um tipo de pergunta qualquer de um ateu e tentar resolver de maneira que não seja prática o suficiente para você entender o que ele está te perguntando, né, você muitas das vezes vai ficar mais confuso do que o cara que te perguntou. Né? Então, uma pergunta como essa, que Deus faria uma pedra que ele mesmo não possa remover? Pode, mas é o mesmo conceito de que se existisse um fabricante de veneno que fosse o melhor do universo, né, que fosse capaz de criar um veneno que só pudesse matar ele mesmo, eu tenho certeza que ele não faria, porque não faz sentido. Uma coisa que você precisa entender é que muitas das vezes os ateus eles têm coisas que fazem sentido, que realmente são perguntas que fazem todo sentido do mundo, e outras que nem tanto, são mais pessoais, são coisas que ou ele viveu pessoalmente, ou ele viveu emocionalmente, que necessitam de uma intervenção. Por exemplo, se você for analisar o contexto da pergunta que, por exemplo, os ateus fazem sobre a questão da criação do mal, aí sim você vê uma coisa que vai fazer realmente sentido. Porque muitas das vezes os ateus eles vão perguntar assim, mas Deus foi quem criou o mal. Aí você vai ficar perdido, aí dizer assim, não, Deus não criou o mal.
No entanto, a gente vê, tanto biblicamente, teologicamente, que Deus, sim, ele criou o mal, mas não foi ele que tornou o mal real. Porque a possibilidade do mal não é a mesma coisa de você ter colocado o mal no mundo. Né? Quem tornou o mal real fomos nós, a partir do pecado original, e isso colocou a morte no mundo, e isso gerou os problemas que nós temos hoje. Né? Mas isso depois a gente vai analisar com um pouco mais de destreza, um pouco mais de clareza, porque eu não me preparei para esse tipo de aula. A aula que a gente está tendo agora é só mesmo para tentar introduzir vocês num contexto em que vocês se sintam mais motivados a tentar aprender teologia, porque quando a gente chegar numa parte onde a gente vai falar mais sobre apologética, aí sim eu vou dar um nó na cabeça de vocês, depois vocês vão tentar me entender de algum jeito, aí a gente tenta desenrolar um pouco o nó que a gente vai fazer, ok? Então, passando para o nosso próximo slide, aqui a gente vai ter algumas perguntinhas, né, que vai ser, quando você ouve a palavra descrença, o que vem à mente? A descrença pode ser uma forma de buscar a verdade? O que é que vocês acham? Acho que acho que não, mas que é uma forma de encontrá-la. Boa. Alguém mais tem alguma resposta que queira acrescentar? Pelo jeito, não. Mas sim, quando a gente ouve falar de descrença, é como eu falei, o que serve para mim como combustível é saber que há pessoas que têm tipos de descrença que eu, por exemplo, nunca ouvi antes. Né? Se eu tiver condição de destrinchar o argumento e fazer com que a dúvida da pessoa seja sanada, pode falar, Dé. Dé? Levantou aí a mão, pode falar. Estava levantado. Eu também acredito que sim, é uma forma de que a pessoa tem a falta, né, de não acreditar nas coisas e buscar, porque aquele que simplesmente aceita o que não entende, ele é incapaz de entender realmente o que é acreditar em Deus. Então, eu acho que quando você tem uma descrença em alguma coisa, automaticamente desperta em você aquilo de buscar, saber se realmente é Exatamente. real, buscar conhecimento daquilo, porque se você simplesmente não crê sem buscar, então não tem sentido. Exatamente. Agora, em que medida o ceticismo pode ser útil ou prejudicial na nossa caminhada teológica? Quem tem algum tipo de comentário para tecer? Acho que quando a gente chega a um extremo do ceticismo, a gente começa a desacreditar de coisas que no final das contas têm fundamento, são reais e realmente vale a pena dar um certo crédito. Por estarmos tão céticos, a gente acaba por isolar essa possibilidade. Então, o extremo também não é legal. Pronto. O Dé também quer falar, pode falar, Dé. Ah, Né, minha irmã. Fala aí, Né. Quando a pessoa ela é muito cética, ela procura fundamento para tudo que ela entende. E a gente sabe que as coisas de Deus, muitas vezes a gente não vai entender e muitas vezes não faz sentido para o ser humano, né? É uma coisa sobrenatural. As coisas de Deus são sobrenaturais. E se a gente for levar tudo para o ceticismo, a gente vai ficar doido. Porque muita coisa a gente não vai saber explicar. Exatamente. Tentando, né? Tudo do jeito que a gente quer, humanamente falando, as coisas de Deus não podem ser totalmente explicadas. Concordo. Alguém mais tem algum comentário para ceder?
Então, vamos partir para a última pergunta desse tópico. Você já se deparou com doutrinas que desafiaram sua fé? Como reagiu? Né, a minha história eu já falei para vocês, então eu não preciso nem contar de novo o que aconteceu comigo. Então, alguém mais tem alguma história diferente para contar? Alguma coisa que teve que enfrentar esses dias? Ou pronto, a Déssica tem alguma coisa para falar. Pode falar, Déssica. Pronto, quando eu saí da Universal, porque assim, desde criança fui criada na Universal, e lá não tinha essa questão de estudo bíblico e tudo, e quando era dia de domingo, minha mãe me pedia para levar a Bíblia, e eu Aham. comecei a questionar o que o pastor falava. Eu tinha 17 anos na época, e eu ficava, ele falava as coisas com toda certeza, para induzir, né, a pessoa a dar oferta e tudo. Aí eu comecei a questionar, levava a Bíblia e ficava olhando para ele, e olhando para a Bíblia, olhando para o pastor, olhando para a Bíblia, e não batia as informações. Aí eu não entendia. E eu comecei a questionar tanto que uma vez apareceu o Testemunho de Jeová, eu procurava de alguma forma, eu sempre fui muito curiosa, eu procurava de alguma forma entender a palavra. Apareceu o Testemunho de Jeová na minha porta. Aí isso, eu já estava tão assim, com tanta dúvida, que eu comecei a ir por esse caminho. Aí, por um motivo que às vezes a gente não entende, né, vai acontecendo coisa na nossa vida que não era aquele caminho que era para me seguir. E graças Sim. a Deus, eu louvo a Deus todo dia, porque assim, eu tive uma doença muito séria, na época eu tinha 19 anos, eu já estava para me batizar nos Testemunhos de Jeová, porque por conta dessa curiosidade, a gente se reunia para ler a Bíblia de uma forma muito torta, né? Graças a Deus, Uhum. Deus não me permitiu ir à frente. Eu tive uma doença muito grave, na época eu tive tuberculose, aí eu tive que interromper os estudos, porque a senhora que me dava aula não podia ir lá em casa, porque eu estava muito doente, ela tinha medo de pegar a doença. Aí, Hum, tá eu bom. acabei interrompendo os estudos ali, mas nunca deixei de ser curiosa. Aí, quando eu fui para uma igreja evangélica mesmo, a Canaã, ela tinha essa questão do estudo, ela tem essa questão do estudo muito, é, estudar a palavra muito afinado. A gente tinha sempre aulas de escola bíblica, uma coisa que foi a primeira vez que eu tive acesso a uma escola bíblica no domingo. Eu me lembro que foi assim, a semana todinha, rendeu a semana todinha, eu com o caderno na mão, escrevendo versículo e indo atrás de informações para entender. É justamente aquilo que você falou mesmo. Quando a gente estuda teologia, a gente vai atrás de teologia pela curiosidade de entender. Foi justamente isso que me moveu a entender mais a Deus, a me chegar mais a Deus. No momento, para te ser sincera, eu não estava indo não estou indo para igreja nenhuma. Eu recebi o convite de estudar teologia, me despertou muita coisa, né? Mexeu Uhum. muito comigo a questão de estudar novamente, de voltar novamente. Para mim, eu estou realmente tá acendendo de novo aquela chama de estudar a palavra, de ler, do que realmente é ser cristão. Porque ser cristão é isso, é você buscar conhecer a Deus. E teologia, para mim, é a oportunidade de estudar e conhecer mais a Deus, mais a fundo. Exatamente. Pode falar, Iago. Vai, Iago. Iago. Cadê ele? Ele levanta a mão. Bom, já que o Iago não está falando, eu vou Vai, falar a minha experiência. fala aí, gente. É, eu era católica, né? Uhum. E
teve um dia que, quando a gente foi fazer o crisma, e ele estava ensinando a gente a falar em línguas. Sim, Ensinando, né? tem Tem o que curso de línguas falar. celestiais. É. Aí, quando eu me converti, né, eu vi que não era dessa forma. Falar em língua não é você ficar, não é o Espírito Santo te batizar. Então, quando eu fui para o encontro com Deus, face a face, aí sim, eu vi como que era que não é dessa forma a gente ficar querendo falar palavras como se fosse o Espírito Santo, Eita, e travou. não é assim, não é dessa forma. E no encontro com Deus, a gente orando, 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 e eu fui batizada com o Espírito Santo e falei em línguas, e é uma coisa assim tremenda que nem sei explicar. Era uma coisa assim que era um fogo que consumia, sabe? Que eu fiquei assim maravilhada, né? E eu vi Uhum. que na católica eles estavam ensinando as pessoas a falar em língua e não é daquela forma. Então, é uma das coisas que foi me desafiaram, né? E eu vi que não é dessa forma, né? Então, isso foi uma das coisas também que me desafiou muito. E a palavra também, né? Porque o padre, ele fica pregando ali, as pessoas não estão nem aí. E o pastor, quando ele começa a falar, ele começa a explicar e você passa a entender um pouco mais da Bíblia, né? Porque ele explica Sim. tudo direitinho, né? E na Igreja Católica também não é assim. Então, assim, foi duas coisas assim bem desafiadoras para mim, né? Mas pela honra e glória do Senhor, eu estou aqui, né? E eu quero aprender muito mais da palavra. E é por isso que eu estou aqui, porque tem muitas coisas que eu estou buscando que eu não sei, né? E estou pedindo muito discernimento ao Senhor, porque eu quero mais, né? Eu quero aprender mais ainda. Por assim dizer, se eu for pegar um pouco da minha história, por exemplo, porque, tipo assim, o que a Evanilde falou sobre a questão do ensino episcopal, né, do ensino católico, tem muita coisa que, se você fosse analisar a teologia católica por si só, você ia ver um bocado de coisa bem interessante. O problema é que nem todo padre ou nem todo enviado para as igrejas católicas de cada paróquia tem esse tipo de preparo. A única coisa que a Igreja Católica faz é designar, né? Chama faz tipo um apanhado de quem está disponível para levar aquela igreja ou aquela paróquia e manda diretamente para lá. Se você estudar toda aquela parte da teologia católica para ver se tem alguma diferença para a teologia evangélica, você vai ver quase nada, quase. Porque o que acontece muitas vezes é que, se você pegar, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, vai ter uns, se eu não me engano, são 7 livros que tem a mais do que a nossa Bíblia. E são livros que, se nós formos analisar a história da igreja, a gente vai ver que foram livros que foram disseminados de uma maneira para os protestantes e disseminados de outra para os católicos, justamente porque havia conceitos em que os católicos eles acreditam que os evangélicos não. Por exemplo, a parte do purgatório, né? Os católicos têm a doutrina que fala sobre o purgatório, que ensina as pessoas a velar pelas pessoas que já morreram da sua família, para fazer com que essas orações purguem, né, o espírito da pessoa que morreu, para que ela possa passar, né, da antessala, né, para não seguir diretamente para o inferno, mas sim que possa ser perdoado no seu juízo, para que possa entrar no céu. Então, esse tipo de informação a gente não acredita, mas esse tipo de informação a gente não acredita como cristão, mas quem faz a parte da teologia católica acaba aprendendo sobre isso, e muitos dos padres que aprendem sobre esse tipo de doutrina também recebem muitas ressalvas, porque o que eles falam é que
não existem argumentações completamente coerentes para defender esse tipo de doutrina. É tanto que quando eles vão falar nas paróquias, ou vão pregar nas paróquias, eles usam textos bem resumidos, ou usam palavras que vão de reflexões cada vez mais rasas, por assim dizer, mas que não deixam de ter algum tipo de auxílio, mas que não vai aprofundar nessa parte teológica, porque para eles a parte de ensino teológico vai para quem tem chamado, e para quem tem chamado vai para o seminário, né? Então, o tipo de mensagem que eles trazem para o público é um pouco mais soft, é um pouco mais suave, é tanto que se você entrar na igreja católica para escutar qualquer tipo de mensagem que o padre está lá pregando, pode ser que você durma já pela forma como ele fala, mas dizer que a mensagem é ruim não é. Né? Você vai sentar ali, vai escutar alguma coisa que ele vai falar ali de acordo com a leitura que ele teve, e ele vai utilizar uma teologia bem básica para trazer um tipo de informação que não vai ser prejudicial para o seu aprendizado. Mas partindo do pressuposto do que, por exemplo, a minha irmã falou, você não pode partir do pressuposto de que tudo é ceticismo, né? Porque, querendo ou não, eu tenho que parar de falar querendo ou não, meu Deus do céu. Mas o que eu queria dizer era que quando você trata tudo como ceticismo, muitas das vezes você vai interpretar situações que são de cunho muito pessoal, porque muitas das vezes pode acontecer de um camarada ser ateu, mas ser ateu porque teve alguma experiência ruim com a igreja, né? Ou ter alguma experiência ruim com família, ou ter alguma experiência ruim com, sei lá, com a amizade que teve, ou N coisas que pode ter acontecido na vida da pessoa que pode ter transformado aquela forma como ela interage com a religiosidade dela de maneira muito pessoal. E se você for tratar aquilo como ceticismo puro e simples e não tiver amor pela pessoa, você vai afastar ela ao invés de trazer para perto. É o que eu sempre falo, justamente quando eu vou falar sobre apologética, é que muitas das vezes você vai aprender argumentos que vai quebrar qualquer ateu no meio, porque você vai realmente destrinchar cada tipo de argumento e vai fazer com que o camarada se sinta constrangido. Mas uma coisa é certa, se você for orgulhoso, você vai constranger aquela pessoa e ainda vai fazer com que ela se afaste de você. Agora, se você for um camarada amoroso, que vai destrinchar aquele argumento, vai fazer com que a pessoa perceba, né, o erro do argumento que ela está utilizando, mas mesmo assim não vai tornar ela uma pessoa magoada pela forma como você fala, é diferente. Se você pegar qualquer pessoa que esteja passando por uma situação muito difícil, por exemplo, existe um filme da Disney chamado James e o Pêssego Gigante. É um filme antigo, acho que é de 70 não. Acho que quando ele foi lançado eu tinha para ir uns 8 a 10 anos de idade, então deve ser para ir 2000 ou 98, 97, coisa assim. E aquele filme, ele foi feito por um camarada que eu tenho certeza que ele era um ateu. Só que ele era um ateu que teve uma experiência ruim na vida dele. Porque tem um personagem muito enigmático naquele filme, que é um rinoceronte, que esse rinoceronte é como uma nuvem negra que vem por cima do céu, que é cheio de trovões e tem uma característica muito muito sombria e tal, e ele olha para aquele rinoceronte e fala assim: o que que você quer? Você acha que você é o quê? Você é só barulho, né? Só que o que ele, na verdade, estava querendo dizer é que Deus era só barulho. Porque o que aconteceu foi que os pais dele, né, os pais do James, eles foram mortos por um rinoceronte num safari na África, e ele simplesmente ficou se perguntando onde é que estava Deus nesse momento, né? Ou seja, ele teve um trauma na vida dele em que ele se pergunta por que que Deus deixou que esse trauma acontecesse na vida dele. Muitas das vezes é o que acontece com muito ateu que a gente encontra por aí. Poucas vezes você vai encontrar um ateu por aí que não vai ter uma situação parecida para falar como essa.
Não vai ser tão fácil você achar um ateu realmente prático, um camarada que entende de uma penca de assuntos, que vai te fazer perguntas, que vai te dar um nó na cabeça e vai te deixar a ver navio com um monte de informação que ele tem. Não é fácil achar esse tipo de ateu. O que muitas vezes vai acontecer é um camarada que teve uma situação muito ruim na vida dele relacionada com a religiosidade, e ele vai tratar aquilo como uma forma ridícula, né? Vai tentar ridicularizar aquela situação a um ponto em que vai fazer você pensar assim, rapaz, será que eu prego para esse camarada ou dou uma paulada na cabeça dele? Porque é o que ele quer fazer. Ele quer fazer com que você se sinta ridicularizado. Ele não necessariamente tem algo contra você, ele tem algo contra a mensagem, né? Quando você emite uma mensagem, principalmente com relação à teologia ou relação à palavra, se você não tiver amor, acabou. É a mesma coisa que Paulo fala. Você pode falar até a língua dos anjos, que nem a Ivanildo falou, que o pessoal na Igreja Católica aprende a língua celestial, né? E dizem eles que tem alguma coisa a ver com parte angelical e tudo, mas isso aí já é assunto para eles, né? Não tem nada a ver com a gente. Mas o fato é que, se nós não tivermos a capacidade de, além, né, de ter esse conhecimento, de falar como se fosse capaz de falar a língua dos anjos, se não tiver amor, a gente só vai afastar todo mundo, a gente não vai trazer para perto da mensagem principal, que é a mensagem a Cristo, né? Então, muitas das vezes, você vai precisar se deparar com situações em que a descrença, ela vai ser a forma como você vai procurar a verdade, né? Como é para mim, por exemplo. Eu sou um camarada extremamente curioso também. Quem me conhece sabe que, se for para eu ir atrás de pergunta difícil de ateu, eu vou até o limite. Procuro de todo tipo de forma de destrinchar aquela informação, a ponto de, se fizer sentido para mim, já é mais um argumento que eu tenho. Então, eu vou tentar ajudar a pessoa que faz aquela pergunta. Pronto, o Dé já tem outro comentário, pode falar, Dé. Porque, na realidade, Eloy, tem certas pessoas e elas não se tornaram ateus, né? Pelo fato de Exatamente. estar com a igreja. Elas simplesmente se decepcionaram, se feriram e não querem mais saber de nada em que esteja a religião. Elas ainda acreditam em Deus, no fundo, mas não querem saber de religiosidade, não querem saber que venham pregar para ela, trazer a palavra para ela, porque simplesmente se feriram dentro da igreja por alguma coisa, por pastores, por irmãos, né? E se tornaram um ferimento muito profundo, que elas não admitem mais que ninguém chegue para pregar, para falar de Deus, mas no fundo ela não é ateu. Ela simplesmente está muito ferida, porque o ateu Exatamente. mesmo não acredita de jeito nenhum que existe. Né, E procura isso, né? O ateu que, se você encontrar um ateu estilo Lee Strobel, ou estilo Richard Dawkins, que é o que é chamado hoje em dia de Cavaleiro do Apocalipse, né? Um dos Cavaleiros do Apocalipse, tem um monte de ateu que você vai encontrar por aí que são extremamente perigosos com relação a argumento. Um deles é o Richard Dawkins, outro é o Tim Harris, outro é o Christopher Hitchens, que por acaso já morreu, que era o pior de todos eles, que tanto foram conhecidos pelos teólogos como os Cavaleiros do Apocalipse, né? Eram ateus que realmente tinham com afinco a vontade de destruir o conhecimento teológico. Eles tinham argumentos muito, muito sofisticados, e foi necessário muita gente para tentar driblar esse tipo de conhecimento sofisticado que eles tinham, para desmerecer, né, o evangelho, ou desmerecer a Bíblia e tudo mais. Então, a gente percebe que existe uma diferença muito grande, porque você só vai encontrar gente ateu desse tipo no meio acadêmico, e boa parte das pessoas não frequenta a faculdade hoje em dia, né? Pelo menos não os mais comuns, né? O que você vai ver o pessoal fazendo faculdade é fazer uma faculdade de administração, uma faculdade
psicologia e tal. Só que ainda assim a psicologia não tem essa carga de descrença ou de ceticismo que vai fazer com que a pessoa se desvie totalmente do aprendizado teológico, né? Mas, enfim, vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Aqui era uma outra pergunta, como o ceticismo molda ou desafia a sua fé? Aqui vou utilizar os comentários que a Déssica deu, que foi um comentário muito coerente com essa pergunta, então não é necessário a gente entrar em mais detalhes sobre isso. Então a gente vai passar para a última parte, né, dessa nossa aula, né, da nossa segunda aula, que é o conceito de sola escritura, a natureza das escrituras bíblicas. Também uma historinha, para começar. Imagine que você está em uma estrada que leva ao destino distante. O mapa que você tem é a sua única fonte de orientação para os reformadores protestantes. Esse mapa era a Bíblia e mais nada. A sola escritura surgiu como um grito de clareza, mas o que ela realmente significa? Né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que... Essas perguntas aqui eu não vou fazer agora, eu vou fazer depois, mas enquanto isso a gente vai tecendo alguns comentários sobre o slide anterior. Né? Tomando um pouco do que a Déssica tinha dito na situação da vida dela, em que ela estava lá procurando, né, argumentos para falar sobre o que o pastor dela falava na congregação. Vendo a Bíblia na frente dela, ela não via exatamente a mesma verdade que ela lia na Bíblia saindo da boca do pastor, né? Então, o que acontece é que ela passou por um momento reflexivo que a gente chama também de momento sola escritura, né? Não somente falando sobre a história do que está por trás do sola escritura, que tem a ver com as 5 solas, que isso deriva já da história da igreja, falando sobre a divisão do protestantismo com o catolicismo. Não vamos entrar muito nesse conceito, porque é muita coisa, né? E também é muita informação para passar para vocês de uma forma muito resumida. Então, para a gente ser um pouco mais prático com relação ao conceito de sola escritura significa que quando você vai entrar no conceito de teologia ou no conceito de aprendizado teológico, você vai se basear indubitavelmente ou irrefutavelmente sobre a Bíblia. Tudo que a Bíblia fala é o máximo de informação ou a máxima da informação que você tem. Se você vai analisar qualquer contexto, seja ele social, seja ele histórico, seja ele científico, enfim, em qualquer conceito que você encontrar, a sola escritura é a forma de dizer que você vai se basear somente no que você encontra nas escrituras, e é o que basicamente todo teólogo faz. Se não faz, não sei se isso eu posso chamar de teólogo, porque o camarada que vai falar de algum tipo de teologia sem se basear no conceito máximo da teologia, que é a Bíblia, né, ele não vai conseguir entrar em conceito praticamente nenhum de maneira clara e objetiva de acordo com a teologia, né? Ou seja, a nossa visão é exatamente a visão que a Bíblia nos transmite. Aqui tem algumas perguntas que eu usei como reflexão para a sola escritura. A primeira é, como garantir que interpretamos a Bíblia corretamente? Quem tem algum tipo de comentário para tecer com relação a essa pergunta? Quem acha que consegue responder? Alguém tem algum comentário? O que é que vocês acham? Como garantir que interpretamos a Bíblia corretamente? Ok. Está relacionada à interpretação que o próprio Espírito Santo nos dá, de acordo com a sua palavra? Mas uma certeza absoluta só não assim, não? Dele? É um conceito, não deixa de estar certa a resposta. Eu acho também que
procurar em outras formas de pesquisa, porque não dá para entender a Bíblia só com a Bíblia. Eu acho que a pessoa precisa buscar em outros livros, procurar outros teólogos que já tiveram a mente aberta, porque a Bíblia é um livro difícil de entender. E quando você não tem tanto conhecimento sobre, eu acho que não adianta tentar focar só com a Bíblia. Tem que procurar outros livros também, outras pessoas que tenham um conhecimento mais apurado. Boa. Alguém mais tem mais algum comentário sobre essa pergunta? Pode falar, Dé. Aí o Eloy, cara, o Eloy tá aí para destrinchar tudo. Aí, Vanilde, também tem um comentário. Quer falar, Vanilde? Teu microfone está desligado. Jesus. Vanilde, teu microfone está desligado. Pronto. Então, vou falar por mim. Eu, às vezes, tenho dificuldade. Quando eu começo a ler a Bíblia, tem palavras que eu não entendo. Então, o que que eu faço? Às vezes, eu coloco lá no Google para me entender um pouquinho do que significa. Tá entendendo? Porque, assim, eu acho que não exatamente está tudo na Bíblia, tá entendendo? Tem muita coisa que a gente tem que aprender para entender. Boa. Eu vou tecer um comentário que é para tentar responder essa pergunta com vocês. Sim, cada uma das respostas que vocês deram tem um fundamento, tem uma forma de verdade que está intrínseca em cada resposta. Ah, dona Rosângela, pode falar, dona Rosângela. Só liga o microfone primeiro. Pode falar. Eu acredito que a palavra sim é suficiente, mas eu acredito que ao estudarmos a palavra, tem também, como a Morena falou, a questão do Espírito Santo nos trazer o discernimento de que aquilo que estamos vendo está sendo entendido no nosso íntimo, e ali sim a gente consiga colocar em prática aquilo que a palavra nos traz de ensinamentos para a nossa vida. Então, eu acredito que vem um pouco de fé, um pouco de fé não, a fé em si, naquilo que você está estudando, a palavra, de que aquilo é o correto, de que aquilo é... Então, eu acredito que isso sim, a palavra sim seja suficiente, a nossa base suficiente. Só que, claro, como a Ivanilda acabou de falar, tem palavras que a gente lê e a gente não entende de imediato, mas a busca na própria palavra também, não que o procurar em outros caminhos não seja válido, mas a busca na própria palavra também, porque às vezes acontece de naquele momento você ler uma frase e você não ter o real entendimento naquele momento, mas em um outro momento você lê aquela mesma palavra e o Espírito Santo ele lhe traz o discernimento e você aprende, você entende aquela verdade. Então, eu acredito que a própria palavra em si, ela é suficiente para nos trazer essa interpretação de que o que a gente está vivenciando, aprendendo, é o correto e é a verdade. Então, eu acredito que a própria palavra ela seja base suficiente para sanar as nossas dúvidas em relação a isso. Ok, é um ponto. Quer falar, Dé, ainda? Assim, a palavra de Deus, a Bíblia, é realmente a palavra de Deus. Mas a gente tem que levar no contexto que ela foi trazida do grego para a nossa língua, né? E muitas coisas que tem na Bíblia, elas não foram interpretadas da maneira correta. Exatamente, eu ia falar sobre isso. Para vocês Então, terem uma... Vai, pode falar, pode concluir. aí a gente tem que ter
uma busca também fora da Bíblia, porque a gente sabe que, infelizmente, né, naquela época, e principalmente no grego, que a palavra ela tem várias vertentes, e a pessoa que interpretou achou que a interpretação dela era aquela. Exato. E muitas vezes não é. Se você for para a palavra mesmo, se você for buscar no grego, nos escritos antigos, você vai ver que uma palavra tem várias vertentes. Então, a gente tem que ter essa sabedoria de buscar novos conhecimentos, novos livros, coisas que não estão na Bíblia, para poder fundamentar a fé que a gente tem na própria palavra. A Naya também quer falar. Peraí, dona Rosângela, eu vou só dar aqui a licença para a Naya falar, depois a senhora fala. Fala aí, Naya. Até porque a própria palavra que a gente ouve na igreja, né, de alguns pastores, dos preleitores, eles não buscaram somente na Bíblia para passar o conhecimento ali para o povo, eles tiveram que pesquisar em outras fontes. Sei bem disso. Pode falar, dona Rosângela. Eu entendi. Eu quis dizer que, às vezes, a gente, na hora... vocês estão ouvindo? Sim, tá todo mundo ouvindo. Claro que eu entendi, tanto é que eu falei que a busca em outras coisas é válida, e claro que senão não existiria teólogos, claro que eles estudaram em outras fontes, né? Mas o que eu quis dizer, no sentido de que, assim, às vezes a própria palavra, a gente tem uma dúvida, e você leu naquele momento em si, você não entendeu, mas às vezes a própria palavra, ela lhe traz o esclarecimento em um outro momento, entendeu? Quando eu quis dizer que a própria palavra era suficiente, era nesse sentido, não que você não tenha que buscar, claro que tem, tanto é que a gente está nessa busca por mais conhecimento, não só aquilo que a gente lê no dia a dia da palavra, né? Eu quis dizer nesse sentido, que às vezes a gente lê uma frase, uma palavra naquele momento, e você, naquele momento, você não teve o entendimento, o discernimento, né? E é como o Júnior falou, o Dé falou, que às vezes a palavra foi interpretada de uma outra língua, então, aquele intérprete, ele trouxe aquilo que ele entendeu naquele momento, né? Então, tem outras traduções, outras interpretações, e ali vai agregando conhecimento, e aquele que vai buscando vai assimilando, mas o que eu quis dizer foi nesse sentido, de que, às vezes, a gente lê uma frase, uma palavra na palavra, que naquele momento específico, você não teve o entendimento, não teve o discernimento, mas em outro momento, a própria palavra em si lhe esclarece. Quando você lê, talvez, de uma forma mais calma, ou como é que se diz? Tentando entender melhor, aí sim, a própria palavra lhe traz o entendimento, entendeu? Foi nesse sentido que eu quis dizer. Amém, obrigada. Não se preocupe que todo mundo aqui entendeu da mesma forma. Para que vocês entendam um pouco melhor como é que a gente pode realmente entender... Ui, derrubei minha câmera aqui. Pode entender que a gente interpreta a Bíblia corretamente. O que acontece é que o Iago apareceu agora de uma vez. O que a gente precisa entender é, como o Dé falou, tem uma coisa que ele falou que eu não esperava que ninguém aqui falasse logo, né? Mas já que ele falou, vou usar o fio da meada. Para quem não sabe, para quem não sabe, a interpretação bíblica para a língua portuguesa, ela tem muitas palavras ou muitas situações que foram interpretadas de maneira muito esquisitas. Por exemplo, se você pegar a passagem das pragas do Egito, existe uma praga em particular que é a praga das moscas, né? A praga dos insetos, que vai ser interpretada no português como a praga das moscas. A gente viu no filme do
José do Egito, por exemplo, aquele desenho, que a praga que aconteceu foi a praga dos insetos. Mas, na tradução para o hebraico, aliás, é para o hebraico? É para o hebraico. A tradução para o hebraico, ela diz que aquela praga ali foi a praga das feras. Ou seja, olha a diferença do inseto para uma fera. Porque na tradução hebraica, as feras invadiram os arraiais dos egípcios e tomaram aquele pessoal como se fosse caça. Ou seja, os animais começaram a sair da selva e ao invés de caçar suas presas na selva, começaram a caçar as pessoas. O que é completamente diferente de você interpretar a praga das moscas. E tem muitas palavras que você deve interpretar de maneira a utilizar um dicionário bíblico. Por quê? Porque existem muitas palavras do grego e muitas palavras do hebraico que precisam de posições. O que é que a gente quer dizer com isso? Existem palavras que você falando em português vai ter interpretações para diversas áreas, diversas maneiras, diversas contextualizações, enquanto que no grego e no hebraico, a mesma palavra pode significar a mesma coisa no português, mas ela vai ser utilizada de outra forma porque tem outro contexto, porque tem outra história, porque tem outra interpretação. Ou seja, existe um método chamado método Strong, que é um método linguístico que você analisa cada palavra bíblica de acordo com a sua posição. Se você vê que uma palavra tá aparecendo naquele texto que você está lendo, e você sabe que tem a mesma palavra em outro texto que não tem a mesma interpretação desse que você está lendo, e for utilizar o método Strong para ver se a posição daquela palavra é a mesma, se não for, significa que o camarada que interpretou aquela parte linguística ali, ele entendeu no português de uma forma, ou entendeu no inglês de uma forma, mas que ela, em outra ocasião, vai aparecer da mesma forma no inglês ou no português, mas ela não vai ter o mesmo contexto, não vai ser a mesma usabilidade. Então, a forma como você interpreta a Bíblia depende muito de como você analisa o contexto bíblico. Eu, por exemplo, como pregador que sou, o que eu tenho que fazer é, se eu pego uma Bíblia, vou analisar a passagem que eu quero fazer a mensagem, e eu tenho que pegar mais umas 4, 5 traduções para ver se aquela tradução que eu estou lendo ali tem algum texto que eu esteja deixando passar, ou tem algum contexto que eu estou deixando passar. Analisar a parte linguística também, porque é minha obrigação. Se eu quiser realmente trazer uma mensagem que tenha algum tipo de profundidade bem mais para dentro daquilo que eu quero trazer. Não estou querendo dizer que uma pessoa não tenha como trazer uma boa mensagem se não fizer esse tipo de coisa. A questão é que quando você faz um trabalho como esse minucioso, você consegue trazer uma interpretação bíblica muito mais apurada e uma mensagem muito mais cheia de detalhes daquilo que você quer trazer se você fizer esse tipo de coisa. Né? Você interpretar a Bíblia de acordo com mais traduções teológicas ou mais versões bíblicas de pessoas que você conhece. Enfim, N coisas que podem ajudar você a ser um teólogo melhor, que é pegar a análise ou pegar uma interpretação estudiosa ou minuciosa de outras fontes. A Bíblia realmente não vai ser um livro insuficiente. Ele, na verdade, é mais do que suficiente. A questão é porque a forma como ele foi inspirado, ou a forma como ele foi entregue para nós, na sua inspiração, tem muitos detalhes que foram deixados de lado. Então, a gente tem que interpretar aquilo de maneira mais adequada, mais detalhada, mais aprofundada. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, certo? Agora, o que dizer sobre as traduções que se desenvolveram ao longo da história cristã? Isso que eu quero falar é sobre as questões litúrgicas da coisa. O que é que você acha, por exemplo, de uma igreja dizer que você só pode andar com um certo tipo de roupa? Ou que você não pode deixar de frequentar um templo porque diz ele que a doutrina bíblica não permite que você fique em casa, por exemplo. Esse tipo de coisa que eu quero fazer essa pergunta. Já tento destrinchar um pouco melhor a pergunta para que todo mundo entenda, né?
Para vocês, o que dizer sobre as traduções que se desenvolveram ao longo da história cristã? Quem tem algum comentário para tecer? Eu acho que nesse aspecto tem a... Aí não levantei a mão, falei logo. Mas enfim. Eu acho que nesse aspecto tem muito a ver com... É uma margem, de certa forma, até perigosa, a gente sabe, que cabe da interpretação de cada um. Então, seguindo esse raciocínio, eu posso interpretar tal versículo de uma maneira, e eu sendo uma responsável por uma denominação ou por um rebanho, digamos assim, vou passar esse conteúdo da minha interpretação para aquele povo, o que causa um risco muito grande, que se aquele povo não tem, né, uma busca, um interesse, além daquilo que eu estou passando, de guiar as pessoas num caminho que não é bem assim. Então, essa margem de interpretação eu também é um pouco perigosa, né? Que eu posso dizer perigosa. Que a gente, infelizmente, vê muito por aí. Então, acho, em certa parte, que o que eu tenho a dizer sobre essas liturgias e coisas que se desenvolveram através da leitura e da interpretação daquilo que nós temos hoje é isso. Esse risco. Se a gente não for atrás, nós mesmos, como cristãos, atrás de ter esse conhecimento, o sanar das nossas dúvidas com a palavra, a gente vai ficar sempre à mercê daquilo que nos é passado, né? Uhum, exatamente. Tem uma das coisas que são interpretações litúrgicas muito esquisitas, que, por exemplo, coisas que você não vai achar na Bíblia de maneira alguma, né, mas que são verdades que você não pode deixar de analisar o contexto. Por exemplo, na crucificação de Jesus, que tipo de cruz que ele carregou? Né? Porque na Bíblia não aponta qual o modelo de cruz que ele estava carregando. No entanto, a gente vê em tudo que é filme sobre a história de Jesus, Jesus carregar aquela cruz, que é a cruz tradicional que a gente vê, que é como uma cruz com uma parte mais comprida até o final e outro corte em cima, que é aquela cruz ali, é o chamado cruz cruxis, né? Que não pode, de jeito nenhum, ter sido a cruz que Jesus carregou. Por quê? Porque aquela cruz ali, ela pesava por volta dos 70 a 90 quilos, na verdade. Ou seja, uma cruz muito pesada para um homem que tinha apanhado horrores, não tinha força nem para respirar, quanto mais para carregar uma cruz de quase 90 quilos. Então, não tinha condição nenhuma de Jesus ter levado aquela cruz cruxis. E o que ele podia ter levado era uma cruz tal, que é a mesma cruz que algumas vertentes católicas utilizam, que é só um T, um Tzinho assim no crucifixo deles. E aquela cruz tal, ela era muito mais leve, né, e era muito mais adequada para o tipo de crime dele, porque a cruz cruxis, ela só era reservada para assassinos. Eram pessoas que cometiam crimes muito hediondos que carregavam aquela cruz. E a cruz tal era uma cruz que era reservada para presos políticos ou tipo de coisas que era muito relacionado com o que Jesus estava sendo acusado ali. Aí tinha a cruz espinho, que era um poste, praticamente, a pessoa era amarrada lá em cima. Aquilo dali também era conhecido como uma cruz. Mas esse tipo de informação ele não está na Bíblia, né? Está separado, bem separado disso. Existe um livro chamado A Crucificação de Jesus, que quem fez foi um especialista forense, não foi não foi nenhum teólogo que foi atrás dessa informação. Quem foi atrás desse tipo de informação foi um perito forense. Camarada que tinha muito a pesquisar sobre a questão da história da crucificação de Jesus, hoje presta muita consultoria para cineastas que querem falar sobre essa parte da crucificação de Jesus e tudo mais, e são coisas que a gente não vai conseguir achar na Bíblia, porque
não tem como é que eu posso dizer? Não é um tipo de informação que ia nos fazer muita relevância para quem foi inspirado a escrever aquela parte. E também porque não tem a ver com parte salvífica nenhuma, né? E a mensagem que queriam trazer não era bem do tipo de cruz que Jesus estava carregando. Mas outras tradições que tem a ver com isso que a gente está comentando é a parte da vestimenta, que não existe nenhum tipo de código de vestimenta que a Bíblia nos aponte a vestir. Obviamente que todo mundo tem que se vestir de maneira humilde, né? Como diz o próprio Paulo. Né? Vista-se de maneira humilde para não ter que imitar o mundo no seu orgulho. O que acontecia muitas vezes é que a igreja, por exemplo, a igreja de Roma ou a igreja de Corinto, ela tinha muitas pessoas que andavam na rua de maneira espalhafatosa, utilizando colares e joias muito, muito caros, adereços muito brilhantes, e aquilo era uma forma muito vulgar para eles de se vestir. Então ele falava que as pessoas deveriam se vestir de maneira humilde, né, para reservar a sua integridade, principalmente a sua integridade ética, né, com relação à palavra ou à mensagem que já tinha sido pregada para ele, por assim dizer. Mas é basicamente isso, é interpretar esse tipo de situações. A gente não vai entrar em contextos muito mais polêmicos, porque senão vai ser, Deus nos acuda. Mas enfim, depois a gente pode tirar um dia para falar sobre isso, a gente pensa de uma maneira melhor. Agora, como o princípio da falsa escritura dialoga com a realidade das diversas denominações e suas interpretações. Eu não vou bem chegar muito nessa pergunta aqui, porque a gente já comentou muita coisa sobre a questão do como o princípio só da escritura vai nos ajudar a interagir, principalmente com outras denominações e no estudo dos seus conceitos, né? Como a própria Déssica teve o período dela de interpretar o que ela estava entendendo, né, com relação à denominação da Universal, entre outros aspectos que pessoas com certeza já devem ter questionado seus pastores ou as suas denominações por algum tipo de comportamento que eles com certeza acharam esquisito com relação ao que eles já tinham lido na Bíblia. Então, essa parte a gente já não precisa falar muito mais. Oi. Agora vamos concluir aqui a nossa aula. A gente já está bem avançado aqui. Para mim já é bem tarde, para vocês é uma boa, mas para mim já é bem tarde. Então, concluindo, nossa jornada está bem longe de terminar. Assim como os exploradores do passado precisavam de suas bússolas e mapas, nós, teólogos, também temos ferramentas. Nossa curiosidade, as respostas às doutrinas que nos cercam e a própria Bíblia. Agora a questão é, como usaremos tudo isso na prática? O que é que vocês acham? Quem tem algum comentário para tecer sobre a última pergunta? Como é que vocês acham que isso aí vai ajudar vocês de agora em diante? Ou melhor, passando agora para as próximas perguntas, o que você aprendeu hoje que mudará de maneira como você aborda o estudo de teologia? Alguém tem algum comentário para ceder sobre essa pergunta aqui? Ninguém. Não é possível que eu não sou um professor tão bom assim. Jesus. Ninguém tem um comentário para ceder sobre essa pergunta? Pelo jeito, ninguém. Eu ia perguntar se alguém tinha mais alguma dúvida para tentar sanar aqui, que era realmente a última pergunta. Que questões você ainda tem sobre os temas discutidos? Pronto, dona Rolângela já levantou o braço, pode dizer.
Obrigada. Tá ouvindo? Tô. Eu fiquei com uma dúvida a respeito daquele assunto que tu acabou de falar sobre a questão da cruz. Sim, diga. Quando você falou que a cruz que Jesus carregava não era possível ser tão pesada pelo estado físico que ele se encontrava no momento. Uhum. Mas, se não era, o porquê da necessidade de colocar uma pessoa para ajudá-lo a carregar a cruz? Fala do José de Arimateia, não é? Não era José de Arimateia. Era José de Arimateia que ajudou? Foi. Quem ajudou Jesus foi José de Arimateia. Isso, sim, foi. Sim, Pronto. Respondendo sobre... a essa dúvida, mesmo para uma pessoa que já tinha apanhado tanto quanto Jesus apanhou, de ter conseguido ficar praticamente sufocado com o próprio plasma dentro do pulmão, se ele levantasse um saco de 10 quilos, ele já tinha uma dificuldade enorme de carregar durante um percurso de mais de 20 quilômetros, que era um percurso bem longo. Né? Então, carregar uma cruz que tivesse pelo menos de 40 a 60 quilos, o que muito indica é que provavelmente era uma cruz de 40, ele pode simplesmente não ter aguentado nem pisar no chão depois de uns 7, 8 quilômetros andados. Né? Então, muito provavelmente foi por isso que José de Arimateia teve que ajudar ele naquele momento. É tanto que ele ainda conseguiu andar bastante. Se fosse realmente uma cruz de 80, 90 quilos, ele não tinha nem saído do lugar para ir para o Calvário. Né? Então, é mais essa questão. E na palavra de Deus, no original, existe uma explicação que prove isso, esse seu argumento? Não existe nenhuma informação bíblica a respeito da cruz, né, por exemplo. Existe o histórico crítico, né, que foi a análise a partir da tecnologia forense, né, e da ciência por trás da parte biológica ou médica. Pela condição que ele se encontrava, né? Exato. Ok, obrigada. Ok. Diz, Gleice. A minha pergunta é, no próprio julgamento em que deram ao povo a possibilidade de escolher quem eles queriam que fosse salvo, né? No caso, eles escolheram por Barrabás. E até então, essa tinha sido a minha dúvida que tinha ficado quando se falou sobre esse assunto da cruz. Que até então eu sabia que todo enfim, o que tinha sido preparado para a crucificação tinha sido por Barrabás, que sim, era um assassino, um ladrão, enfim, e não Jesus. E isso era o que sanava minhas dúvidas com relação ao porte da cruz, que era equivalente ao porte de Barrabás, segundo o que eu fiquei sabendo. Sim, então, tem a ver, a informação procede, no entanto, o que aconteceu realmente é que não tinha condição nenhuma, né, de Jesus ter carregado a cruz. Por mais que Barrabás fosse realmente o camarada que ia levar uma cruz cruxis para ser crucificado, a condição de Jesus, em consideração de Barrabás, estava completamente diferente. Ou seja, Barrabás ainda conseguia respirar e andar numa boa, ele não tinha apanhado nem nada. Jesus tinha levado uma surra tão grande, né, antes de carregar a cruz, que não dava para conciliar o mesmo processo de levar a cruz como Barrabás. Né? Tanto que a probabilidade de ter pegado a cruz cruxis ainda assim foi muito baixa. Então, eles tiveram que trocar para a cruz tal para que ele pudesse conseguir fazer o percurso até o Calvário. Senão, então, com certeza... Desculpa. Então, Jesus já tinha sofrido todos os açoites antes do povo escolher quem seria o culpado? Exato. Pode falar, Ada. E até porque também, quando Jesus suou sangue, a medicina fala que é
é uma aflição tão grande que os pequenos vasos, né, eles se rompem e torna a pele muito sensível, né? Exatamente. Jesus já saiu dali hipersensível, abalado emocionalmente, com essas dores no corpo, na pele em si, foi surrado assim de uma forma terrível, né? Apesar de Jesus não ser, acredito eu, pelo fato dele ser construtor, né? O pessoal diz que era carpinteiro, mas tem outras vertentes que falam que José era construtor, isso eu não sei ainda bem direito. E acredito eu, se Jesus trabalhava com seu pai, ele também tinha já um porte físico já para suportar certas coisas. E pelo fato dele realmente estar tão debilitado, eu também acredito que ele não pôde carregar essa cruz como se fala na história, né? Exato. É porque, tipo assim, o que ninguém sabe é que Barrabás, ele não teve o mesmo tipo de açoite que Jesus teve, né? Quem teve a oportunidade de analisar o Santo Sudário, né, que foi o pano que supostamente cobriu Jesus, né, que depois de um tempo foi analisado minuciosamente com um espectro de raio-x que mostrou todas as marcas que Jesus sofreu, né, dos seus açoites, mostraram uma situação completamente paupérrima com a qual Jesus se encontrava, né, mostrou todos os tipos de aflições que ele sofreu por conta da surra que ele levou antes de carregar a cruz. Ele levou uma surra com um chicote que tinha nas pontas umas pontinhas parecidas com pequenos halteres, né, amarrado em cada ponta, que quando foi jogado na sua pele, entrou, perfurou, quebrou o osso, fez um monte de coisa. Então, aquela forma com que ele foi açoitado não permitia que ele tivesse a condição de levar uma cruz tão pesada. Ele levou sim uma cruz, mas levou uma cruz que dava para crucificar ele e ser castigado no lugar de Barrabás. Não foi que ele levou realmente a culpa de ser um assassino, ele levou foi a culpa de ser crucificado. Porque querendo ou não, tanto um como o outro ia morrer. Né? A forma como escolheram quem ia morrer é que realmente importa, não é que Jesus levou sobre si a culpa de Barrabás. Jesus levou sobre si a culpa que ele estava sendo acusado. A questão é que ele foi crucificado no lugar de Barrabás. É esse o problema. Existem alguns livros apócrifos também, né, que falam sobre a vida de Barrabás após esse episódio, em que mostra Barrabás se convertendo. A gente tem menção bíblica sobre isso? Não. E é por isso que chama de livros apócrifos, né? São livros fora do contexto bíblico. Mas se foi verdade ou não, a gente só vai saber quando for para o céu. Se encontrar lá o Barrabás, a gente sabe que ele se converteu, mas até então informações que a gente não tem tanto conhecimento assim. Pode falar, Bé. É legal que essa história aí de Barrabás ter se convertido, no filme do Mel Gibson, né? O ator que fez Barrabás, ele também se converteu por ter olhado profundamente para o olhar do ator que estava fazendo Jesus Cristo, e ele sentiu ali algo tão estranho que ele não pôde se conter. Ele ali se converteu também. Exato. Para vocês verem como as coisas realmente têm poder, principalmente nessa parte onde a gente interpreta passagens bíblicas que se a gente só lesse e passasse direto, a gente deixava passar batido tanta informação, e como a gente está tendo a oportunidade aqui de pelo menos estar comentando sobre certos aspectos bíblicos que a gente lê e analisar de maneira mais minuciosa, a gente nota que existe uma mensagem muito mais profunda. E é por isso que a gente tem que estudar teologia, tem que
ter mais afinco com teologia e vontade de estudar, que é para a gente ter essa alegria de perceber coisas que antes a gente não podia perceber porque simplesmente estava amarrado em uma visão ou uma perspectiva que a gente não enxergava tamanha mensagem de amor e de misericórdia que a gente não teria a oportunidade de ver se fosse só lendo a Bíblia, passando por cima de toda aquela informação. Agora, deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa. Não. Obrigado por virem. Até a próxima. Eu quero muito agradecer aqui a presença de todos. E espero aqui a presença de todos no próximo sábado. Vamos ver se a gente consegue manter essa constância. Hoje, pouca gente faltou, graças a Deus. Então, agradeço muito aqui a presença de todos. Eu também já tenho que cuidar e tenho que dormir, porque eu já estou morrendo de sono. Para vocês aí, a coisa está muito boa, mas para mim já é muito tarde. Então, quero muito agradecer aqui a presença dos irmãos. A paz do Senhor a todos. E até próximo sábado. Amém? Amém. Rapaz, Amém, Bom- amém. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Um cheiro de sino, um cheiro louro e água. Um cheiro, mãe. Obrigada. Tchau, boa noite. Nada.